Eu tô até montando aqui, enquanto a gente vai trocando uma ideia, eu vou montando um campinho aqui com o time do São Paulo, pensando, né, no que o São Paulo vai ter de melhor aí para a Copa Libertadores, né? Não estou aqui considerando os jogadores machucados, não é o São Paulo ideal, né? É o São Paulo possível para a Libertadores. Então, o Rafael no gol, o trio de zaga Ferrarese, Arboleda voltando e o Alan Franco, né, voltando à sua posição lá na esquerda. O meio-campo com. Se eu errar algum número, me perdoem, porque às vezes os números acabam passando batido, né? O Bobadilha mesmo me bateu dúvida agora se é 25, acho que é 21 o Bobadilha. Mas enfim, não se apeguem a este detalhe, Bobadilha só para a 21, gente Marcos montar Antônio 20, 21, Bobadilha né? 21. Marcos Antônio 20. Eu pensei agora nessa dinâmica, não tinha preparado isso antes, mas enfim, dá para a gente ilustrar aqui o que o São Paulo vai ter à disposição pensando na Libertadores. Eu tô aqui pensando, como eu disse, no time, no melhor time possível, né? E aí, cara, sendo muito sincero, é bem difícil considerar aqui Lucas e Oscar, né, Kaique? Eu até não queria ver contigo se você tem algo de informação em relação a isso, sobre previsão, né? Principalmente para o Oscar, porque o próprio Lucas já deu uma descartada na chance dele de jogar contra a LDU, né? O Oscar é mais uma dúvida, até surgiram alguns rumores de que ele talvez poderia nem jogar mais nessa temporada, isso não se confirmou ainda, mas por enquanto essa posição aqui ela está vaga, né? Principalmente em relação ao Oscar que poderia fazê-la se voltar, ou o Lucas também. O Oscar, o São Paulo, a última atualização que deu, eu gostei inclusive dessa atualização. Na quinta semana de recuperação, quando o Oscar abriu a quinta semana, o São Paulo colocou de um prazo que pode chegar até 8 semanas, ele está na quinta semana de recuperação. O prazo inicial que o São Paulo tinha passado era de 4 a 8 semanas. Então ele abriu a quinta semana, essa semana ele abriu a sexta de recuperação. Eu estou contando que o São Paulo, por ter reafirmado esse prazo, posso usar esse termo, por ter reafirmado esse prazo, está trabalhando também com o prazo do Oscar bater no teto até 8 semanas de recuperação. Então eu estou contando daqui para frente mais 2 semanas do Oscar ainda fora, possivelmente. Né? Então eu E, estou trabalhando com essa possibilidade. e aí a tendência, né, é que Lucas e Oscar, então, Oscar, como disse o Kaique, não jogue, e aí o Lucas a gente vai, obviamente, que avaliar essa evolução e a possibilidade dele estar ou não em campo, né? E aí, obviamente, eu quero ouvir a galera do chat que está conosco sobre este time que eu coloquei na tela aqui, que é o provável São Paulo aí com a força máxima para o que tem hoje, e o que vocês fariam de diferente, se encaixariam algum jogador aqui ou não. Muita gente está falando do Rigoni, eu tô até para pegar e fazer aí um material sobre o Rigoni, ainda não consegui parar para fazer isso, né? Vou aproveitar esses próximos dias de data FIFA, mas eu imagino que o Rigoni dispute uma vaga aqui nessa dupla de ataque com o Luciano. O Luciano vai ser titular do ataque, eu imagino que ele possa disputar essa vaga do jogador de velocidade com o Ferreirinha. Pelo que pesquisei para esse conteúdo que eu quero fazer, o Rigoni em algum momento jogou pela direita, desde que saiu do São Paulo, nos Estados Unidos, e nesses últimos jogos, lá no México, né, na temporada passada, estava jogando aqui pelo lado esquerdo como um ponta. Então, como o São Paulo não joga com pontas, a tendência é que ele jogue um pouco mais centralizado aqui junto com o Luciano. Como titular, como reserva, aí é uma questão que só Hernan Crespo poderá dizer, né, poderá nos responder. Mas você tem essa expectativa, Kaique, que o Rigoni possa brigar para ser titular do time ou coisa do tipo? Eu acho que nesse momento ele aparece como opção. Eu acho que vai ser uma opção até para jogar junto com o Luciano, de repente. Uma opção de velocidade para substituir o Ferreirinha. Faz tempo que não acompanho o futebol do Rigoni, então a minha referência é de 4 anos atrás. Pode ter mudado muita coisa, a característica de jogo pode ter mudado, porque a idade chega e a característica, às vezes, o jogador se molda a uma nova realidade do corpo, a nova realidade física, a nova realidade da idade dele, né? Agora, o Raí, se o Alisson já tivesse de volta, eu teria 2 palpites para um São Paulo ideal, pensando na Libertadores, que seria novamente os 3 volantes, né? Jogando juntos. E aí, Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, vez ou outra, um deles pisando na área, auxiliando na criação. E aí, com uma dupla de ataque lá na frente, um pouco mais de velocidade. Ou o Rodriguinho, né? O Rodriguinho tá jogando num nível que hoje dá para confiar nele nessa armação do time também, por mais que de repente você não tenha o Lucas ou o Oscar. Lógico, no mundo ideal, contar com o Lucas e o Oscar
para as quartas de final, mas o próprio Lucas já disse que é difícil, né? Que ele consiga voltar a tempo para poder enfrentar a LDU. Pelo que eu entendi da declaração do Lucas, de repente, descartando o jogo da LDU, de repente da ida. Né? Na volta ainda é uma esperança. Jogar em casa com a atmosfera da torcida seria um reforço e tanto poder contar com o Lucas. Mas, a princípio, que a gente tem a declaração dele, né? Praticamente se descartando ali do jogo. O retorno do Alisson acho que seria importante para poder formar ali de repente, um meio de campo interessante dos três volantes como vinham jogando. Mas, enfim, são algumas dúvidas, um quebra-cabeça aí pro Crespo resolver. E acho que essa parada da data FIFA ela foi importantíssima, crucial para o São Paulo, justamente para o Crespo, de repente, vou mudar a rota aqui não do trabalho que ele estava fazendo, mas das peças que agora eu tenho à disposição, diferente das que eu tinha antes. Né? Exato, né? Esse é um ponto importante. E até pegando um pouco de carona nisso que o Kaique falou, eu imagino que para o primeiro jogo na altitude a gente possa ver algo mais parecido com isso aqui, ó. Um meio com Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson, meio mais preenchido, porque é um jogo na altitude, obviamente, e aí você pode ter Luciano e Ferreira, né, para um escape em alguns momentos com a bola, né, quando o São Paulo for sair para contra-atacar, mas o jogo vai se desenhar muito para defender aqui com a linha de 5, com o Enzo, com o Cedric, junto com os 3 zagueiros, e os 3 homens de meio campo protegendo aqui a entrada da área, né, o Alisson, o Bobadilla e o Marcos, com o Ferreira e o Luciano trabalhando. Esse desenho de jogo ele deve acontecer muito. O Botafogo contra a LDU, ele manteve a linha de 4 na defesa e ele usou um meio mais recheado, né? Ele trocou um atacante por um volante no meio campo, jogou com 3, não foi suficiente, o Botafogo foi amassado e acabou com muita justiça perdendo o jogo, com isso sendo eliminado, né? Então, eu acho que pelo aspecto da altitude, a gente deve ver um desenho parecido com isso, e aí eu imagino que o Alisson, neste contexto, ganha espaço para ser titular. Para o jogo de volta, aí já é um outro desenho, em casa, tudo mais. Então, aí eu imagino que o Rodriguinho ganha a oportunidade de ser titular. Na altitude, eu acho que não. A gente vai ver o que o Crespo vai trabalhar, o que tem pensado, né? Mas eu imagino que não. Assim como não imagino o Rigoni como titular, Tapia, Dineno, coisa do gênero. Eu acho que com o que o São Paulo tem hoje é Ferreirinha e Luciano. Claro, você tem os garotos da base, né? O Kaique tinha citado o Luca, que eu acabei esquecendo de falar sobre ele, né? O Luca pode fazer essa posição também do atacante que vem do lado. O próprio Henrique Carmo, que entrou bem em vários desses jogos, pode fazer essa posição do menino que venha, do jogador que venha do lado do campo, né? E entregue velocidade, drible, jogada individual, enfim. Eles têm entrado mais numa situação de emergência, né? O Henrique entrou muito bem contra o Sport, perdendo por 2-0, participou no final de semana contra o Cruzeiro perdendo também, mas são opções aí que o São Paulo tem no banco de reservas para esse jogo. Então, eu imagino que essas duas opções, essas duas possibilidades, né, elas se colocam aí de uma forma mais possível para esse Pausa jogo. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vitor Alves começa. Para vocês, qual centroavante o São Paulo deveria ter ido atrás nessas condições financeiras? Para mim, nenhum nessas condições. Mas quando se abriu a possibilidade do Marcos Leonardo daquelas condições, deveria ter ido atrás como foi. Deu errado, paciência. É tão curioso isso, né? Agora o São Paulo ainda cogita a possibilidade de trazer um centroavante livre no mercado. E é curioso, qualquer um que talvez esteja disponível vai custar mais do que o Marcos Leonardo custaria mensalmente ao São Paulo. Diante das circunstâncias, do salário que ele topou receber. O São Paulo tentou, paralelamente, essa é uma informação, não é suposição, tentou paralelamente 3 outros centroavantes enquanto negociava com o Marcos Leonardo. Esbarrou no mesmo problema, falta de grana. Um até vazou na imprensa, foi o Marcelo Rian, que estava jogando no Japão, né? E não conseguiu. E o São Paulo, mas concentrou tudo no Marcos Leonardo. Não necessariamente, porque eu estava falando uma coisa que ainda bem que os dirigentes do São Paulo se atentaram. Porque veja bem como é que o São Paulo está de centroavante. O Dineno, contratado, ele só tem contrato até o final do ano. Certo? Certo. O Rian Francisco não volta antes do meio do ano. O André não volta antes do meio do ano. O único centroavante que o São Paulo, o Tapia,
que não é exatamente o centroavante, tem empréstimo de até o meio do ano que vem. Então tem mais aí 10 meses, 9 meses. O único centroavante em tese que o São Paulo conta por início da temporada que vem é o Caleri, que em tese vai se recuperar a tempo. Então o São Paulo tentou outro centroavante junto com o Marcos Leonardo. Porque a situação do Marcos Leonardo era tão atípica que se ele viesse, seria só por 4 meses também. E o outro centroavante, se viesse o Marcelo Rian, ele seria contratado inclusive pro ano que vem, entendeu? Não seria empréstimo. Então o São Paulo tentou, mas esbarrou na questão básica, que é a falta de dinheiro para investir em direito federativo ou empréstimo. O São Paulo não tem, a política esse ano foi não investir em direito federativo ou empréstimo, e é o que acabou barrando também a contratação do Marcos Leonardo. E o Walter Morifi pergunta, com tantas lesões, quem seria o ataque ideal para o jogo contra a LDU? Junto aqui com outra que é a do Alan Frias, que fala, vocês acham que o Rigoni já chega jogando? Se sim, no lugar de quem? Eu acho que o ataque vai acabar sendo Luciano e Rigoni. Para mim seria o meu ataque também. Vamos ver como é que ele chega jogando. Eu acho que seria importante o Rigoni. O Luciano, por exemplo, está suspenso contra o Botafogo, que é o jogo que precede a LDU. Mas seria importante ver o Rigoni, né? Em ação, alguns minutos pelo menos, para ver como é que ele está, né? Ele vinha em atividade, estava no Leão, na reserva, mas entrando nos jogos. Então, em tese, ele está em boas condições. Eu acho que ele tem mais rodagem do que o Ferreirinha e mais poder de decisão. Então, para mim vai ser Luciano e Ferreirinha ou Luciano e Rigoni, na minha visão. O Adel fala, Tirone Fagundes e Arnaldo Montenegro. Quem é que faz o roteiro das públicas de vocês? Sou eu. Quiser me contratar para fazer roteiros, é comigo mesmo. Quase pode sempre me chamar. É o Tirone, mas ele se embanana toda hora. Eu vou bem. Dou um ajeitado. Ele é bom roteirista. Ricardo Vargas, vocês contratariam um 9 ou jogariam com um falso 9? Acabou de responder mais ou menos. Eu, pra mim, cara, se o Rigoni tiver em condições boas, Rigoni e Luciano pra mim. Sinceramente, eu não vejo nenhum 9 em condição agora com um salário razoável, com menos de 30 anos. Vai ter, agora vai ter cara de mais de 30 anos com salário alto. Eu não traria nesse momento. Binho Arsenal. Arsenal. E essa história que teremos déficit de novo, como explicar isso? Cara, eu vou te falar, eu não sei explicar, mas eu te dou uma impressão. Cada vez que sai uma notícia dessa, eu acho que mina mais a confiança ou a crença do torcedor do São Paulo que as coisas podem mudar. Cada coisa que aparece. Não contratou o Marcos Leonardo porque não teve dinheiro, babá. Aí no dia seguinte, o relatório diz que vai ter mais déficit. O torcedor do São Paulo não aguenta mais isso. Ele tá fazendo há anos a parte dele. Ele tá topando ter time ruim, ele tá indo no jogo, ele tá apoiando, ele tá fazendo a parte dele. Ele não vê do outro lado nenhum sinal de que as coisas estão sendo feitas, ou pelo menos nenhuma informação de que as coisas estejam andando. E isso vai minando o torcedor, o torcedor vai ficando desesperançoso até uma hora que ele larga. Então fala assim, quer saber disso aqui, eu tô fora. Eu acho que esse é um prejuízo, além do prejuízo óbvio de não estar, provavelmente não estar diminuindo a dívida, é um prejuízo moral para o torcedor, e isso é muito cruel, isso é nefasto para o torcedor do São Paulo. Ele não olhar e não ver sinal de melhoria. Se ele tivesse visto um sinalzinho, opa, melhorou um pouquinho aqui, ele dobrava a aposta. O que ele está vendo esse ano na prática é que o clube dele não tem um centavo para investir em jogador em direito econômico, literalmente, é o único que não investiu, e que isso não está dando, em tese, resultado econômico importante. Aí eu concordo plenamente com o seu desabafo, e aí eu pergunto a vocês, e pergunto a você, Tirone, como se essa melhora, esse saneamento econômico, ele não está até agora acontecendo de forma evidente, porque até essa falta de esclarecimento do presidente Júlio Casares em relação a essas situações, ele comentou essa possibilidade de déficit
dizendo que ainda não foram contabilizados, e não foram mesmo contabilizados as vendas principais no meio do ano do Matheus e do Ferreirão, e que o São Paulo ainda pode vender. Mas é aquilo, o São Paulo vai vendendo todos os jovens valores que tem para ter um superávit que pode servir só para esse ano, e olha lá. Isso. E aí vai acabar a safra de jogador. Como é que vai conseguir no ano que vem? Para mim, tá bem claro que o São Paulo hoje ainda não economiza o que pode, também nas outras áreas, não só no futebol. O futebol acaba sendo o seguinte, né? O São Paulo tem não investir em direitos, não significa que o São Paulo não tem um time caro. Tem. A folha de pagamento, inclusive os mais caros não jogam. Pois é. Estão machucados e estão na folha de pagamento. Então, é um time que custa caro por mês, sem jogar. E os outros departamentos também não estão fazendo também a parte deles, inclusive os departamentos de arrecadação, porque eu acho que as receitas do São Paulo estão muito aquém do mercado, dos outros, o que poderiam estar. Então você tem esse problema. E aí eu acrescento, a pergunta que eu ia fazer depois desse preâmbulo todo: como, se os resultados não são esperados, o presidente do São Paulo ousa, com o mesmo parceiro do FIDIC, apresentar um plano de venda de parte da base? Como ele ousa fazer isso? Pois é. Essa é uma questão, é outra questão, né? E tem esse negócio que está passando meio despercebido, não tem muita gente falando, porque está passando no conselho aqui, no conselho ali, no não sei o que, na comissão, blá blá blá, daqui a pouco tá no conselho deliberativo, e esse negócio é capaz de passar. Aliás, não, tem uma boa chance de passar. Tudo ele tá aprovando, né? Então, porque ele aprova tudo, ele tem o controle da Google Case aqui, que coisa mantém linda. Então, essa é a situação. Água gelada. E eu tô falando, o torcedor de São Paulo, ele tá no limite da paciência. Ele já dobrou, ele já triplicou a aposta. O torcedor do São Paulo tá salvando o São Paulo há anos. E ele tá topando, topando ter time ruim. Ele tá topando, ele tá encarando esse negócio. O torcedor do São Paulo, vou dar um exemplo, ele não falou o torcedor do São Paulo não chegou na hora do Marcos lá, falou: não, paga aí, arranja dinheiro de qualquer jeito, pede empréstimo, faz qualquer coisa pra ter o cara. Não. A hora que não deu, ficou frustrado, mas falou: pô, não deu, não tinha grana, não deu, melhor assim. E mais, né, Tironi, eu acho que em relação ao time, os técnicos que dirigiram o São Paulo esse ano estão topando. O Zubeldia topou, o Crespo está topando. Sim. Os jogadores estão topando. Exatamente. Tipo, alguns receberem salários. Por exemplo, o Rigoni veio receber menos que recebia no México. Sim. O Marcos. Então, assim, o que não dá é um plano que não tivesse a mínima garantia de sucesso. E a falta de informação clara, que eu acho que é a principal macela do São Paulo. É uma questão. A principal marca desse governo Casares. Natan, passando pela LDU, temos chance contra Palmeiras ou River? Tem. Chance tem. Vai ganhar? Não sei, acho que não chega como favorito, mas a cabeça é grande, o time titular é limitado, mas é lutador. De novo, diante dos problemas novos físicos, da chegada de jogadores agora em cima da hora, eu vou repetir a minha sensação em relação ao Atlético Nacional de Medellín. O mais difícil é a próxima etapa, a questão da altitude e tal. Aí se você consegue eliminar a LDU e você vai a uma semifinal, é um outro mês, com menos uma frente, com a possibilidade, imagino, de recuperar algum jogador importante como o Lucas, por exemplo. Então, assim, também o São Paulo pode melhorar entre as quartas de final e a semifinal. Sim. Mas precisa passar da LDU antes. Sobretudo, sobreviver ao primeiro jogo aqui. Henrique Ragatieri. Todos os convidados do Tricolor são torcedores do São Paulo? Não necessariamente. Mas caras que possam falar sobre o São Paulo, que tenham coisas a dizer sobre o São Paulo. Vou dar o exemplo, o Rodrigo Capello, que entende muito de finanças, tem uma questão de financeira importante do São Paulo, o cara foi lá e falou e foi muito legal. Aliás, assistam. Muito bem bom. Bacana. Celso Cardoso, Walter Casagrande Júnior. Sim, mas todos são São Paulinos, mas tem alguma ligação. Vocês... já sei que foi. Quais devem ser as prioridades do São Paulo durante essa pausa? Diz aqui o Samuel.
essa pausa da FIFA, recuperar jogador, né? E recuperar jogador e condicionar jogadores outros, né? Que são recuperáveis a curto prazo, né? Tipo Arboleda, Marcos Antônio. Exato. Né? E condicionar aqueles que recém chegaram, Tolói, Mailton, né? Rigoni, né? Nessa missão de contar com o maior número de jogadores possíveis a partir do jogo com o Botafogo, que já é um jogo problemático, né, no Brasileiro. Que o São Paulo tem levado a sério. Já não tem o Bobadilha e o Luciano suspensos, são dois dos principais. Então, acho que a prioridade é essa na pausa. Agora, sobretudo com a janela fechada. Nossa, tá pouco trânsito, não? Nossa senhora. Nós estamos ferrados. Isaac Luan, ele pergunta: por que o São Paulo virou asilo? Só traz jogadores em fim de carreira nessa última década? Porque não tem dinheiro. Exato. Simplesmente por isso. Ele não consegue trazer o Andreas Pereira, que nem é tão novo assim, mas não consegue trazer os caras jovens que o ele não consegue Palmeiras pagar traz. por direito. O único jogador que o São Paulo contratou nessa gestão com algum valor significativo investido em direito federativo, que era mais jovem, foi o Galopo, e não deu certo, né? Sim. Que ele fique igual muitos jogadores ficaram, como o Luan ficou, por exemplo, que nem o Crespo colocou pouquinho, colocou em alguns jogos. Então, já que ele vai ficar, né, se ele ficar realmente, porque ele pode mudar, pode achar outro clube e tal, eu espero que o São Paulo ache outro clube urgentemente pro Patrick Lanza, que não coloque pra jogar, que ele não entre mais pra jogar igual o Jandrei, que o Crespo, a comissão técnica, né, junto da diretoria, que eles já tenham identificado que o Patrick Lanza não pode jogar mais no São Paulo. Independente se ele vai ser emprestado ou não, se ele vai estar disponível ou não, ele não pode mais jogar. Isso é muito sério, galera. Isso é muito sério. O Jandrei, não, o que incomoda no Jandrei não foi só porque ele falhou contra o Atlético Paranaense. Foi porque a gente já sabia que isso estava sujeito a acontecer. É igual o Patrick Lanza. Se ele chegar e entregar um jogo, errar um gol, errar uma assistência, fazer um pênalti, não é surpreendente pelo nível técnico horroroso, infelizmente, que ele tem. É igual o Jandrei. O Jandrei não foi surpresa. Você pega lá o Ferrarese. Aí o Ferrarese, ele falha no jogo... Tô dando um exemplo, tá? Ele falha num jogo de Libertadores. Entrega um gol. Ele vai horroroso. E a gente sai por ele sendo um dos grandes culpados. Eu acho que é diferente. É óbvio que o Ferrarese tem que jogar pela fase, pelo momento. É diferente. É uma coisa que acontece. Agora, Jandrei e Patrick Lanza, não. Não tem surpresa nenhuma nisso. A gente já sabe que eles são péssimos, que eles são horrorosos. Então, e esse tipo de erro não é aceitável. Você pega um Alan Franco que falha, um Lucas que perde um pênalti, um Caleri, né, que não tá bem, um Luciano, um Oscar. Beleza, um Ferreirinha que perde um gol feito e o São Paulo vai eliminado. Esse tipo de coisa faz parte do futebol, porque a gente sabe que esses caras são bons jogadores. Arboleda, quando falhou pro Hendrick, que foi uma das únicas vezes na vida. Isso acontece. Uma noite, um dia, uma vez ou outra. Agora, o Patrick Lanza e o Jandrei não é surpresa. Nós ficamos surpresos com aquela partida horrorosa que o Arboleda fez, mas ele continua sendo o Arboleda. Falhou ridiculamente, mas é o Arboleda. O Lanza e o Jandrei não, a gente já espera o pior com esses caras em campo. Então eu simplesmente não aceito. Eu simplesmente não aceito mais a escalação de jogadores nesse perfil. Jandrei já foi negociado, ainda bem, e agora é o Lanza. Mesmo se não for negociado, tem contrato, não conseguiu, o clube não quis, ótimo, beleza, não tem problema. Não tem problema. Que ele não entre nunca mais pra jogar com a camisa do São Paulo. Eu tô certo ou tô errado em relação a isso, galera? Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Acontecer um problema, acontecer um erro, um jogador falhar, faz parte do futebol. Tá todo mundo sujeito a acertar e errar. Isso faz parte do futebol. Agora, insistir no erro, isso é ridículo. Não dá pra colocar esses jogadores que a gente sabe que, tecnicamente falando, nós sabemos que eles não têm a menor condição de jogar pelo São Paulo. Eu acabei me estendendo um pouco aqui nesses assuntos, mas é verdade, né, gente? Não dá pra aceitar mais alguns jogadores e não pode deixar esses caras disponíveis pro Crespo pra ele usar. Mas o Crespo também sabe. Eu entendo que o Crespo, ele saiba. Ele tá influenciando demais. Eu acho que o Crespo, ele tá muito naquela de esse aqui eu vou usar, esse aqui eu não vou usar. Eu acho que é isso, e isso me deixa muito feliz. Independente do Patrick Lanza aparentemente ficar no São Paulo, eu estou com esperanças que não será mais utilizado.
Galera, o Rigoni chegou, né? Já tá no bid, já está treinando. O Rigoni eu acho que vai ser o titular do Crespo, né? Muito provavelmente, neste momento, será o jogador titular do Crespo. Eu tô feliz com a volta do Rigoni, galera. Eu acho ele um bom nome, sim. Te digo, ele é ruim e tal. Eu sei, dá pra gente conversar bastante sobre isso, mas já falei pra vocês. Mediante alguns jogadores sondados, eu gosto da ideia do Rigoni. E o Rigoni muito provavelmente será um dos jogadores principais do Crespo, com tudo que nós estamos vendo. Titular e tal, né? Pela confiança que o Crespo tem nele, pela aceitação que ele tem da torcida, ele já conhece o elenco. Eu acho, gente, que no saldo final, não acho o Rigoni um Ronaldo Fenômeno, óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas eu acho ele um jogador interessante. Eu acho que no saldo final o Rigoni vai conseguir agregar de forma positiva. Acho que ele vai conseguir jogar bem sim. Tô bastante esperançoso e feliz com essa volta do Rigoni. E é um cara que vai jogar muito, né? Vai jogar muito com o Crespo, pelo que nós estamos vendo. A gente vê muito o Tapia entrando em qualquer posição do ataque, o Crespo reajustando e adaptando. No momento em que ele coloca o Tapia, por exemplo, eu acho que o Rigoni vai ser mais ou menos isso. Vai entrar sempre de atacante, né? Seja centroavante, atacante pela direita, atacante pela esquerda, ele vai ajustar, né? Nunca vai ser ponta, né? Eu acho que ele nunca vai ser ponta. Ele vai cair pras pontas. Mas quando o Crespo colocar ele com o Luciano, por exemplo, vai fazer intercalações, vai colocar o Rigoni pra jogar no ataque. Mas eu tô vendo tudo isso com bons olhos. Rigoni já treina no profissional, já está no bid, é um dos jogadores que nós vemos que chegou numa questão emergente, né, de urgência para jogar agora no São Paulo, e eu acho que vai dar bom. Deixa nos comentários o que você acha em relação a isso. Galera, reviravolta impressionante. São Paulo ainda vai contratar um centroavante e o Crespo quer também. Nós estamos falando do Rigoni titular, que muito provavelmente vai jogar todos os jogos, né? Principalmente com a lesão do André Silva, mas o São Paulo quer contratar agora, quer trazer agora centroavante. Eu imaginei que já tinha se encerrado. Eu imaginei que o São Paulo iria contratar alguém numa baita oportunidade, um centroavante numa baita oportunidade. Mas o que nós estamos vendo não é isso. São Paulo vai agora trazer um centroavante agora. Pelo que nós temos de momento, vai trazer agora. Como não pode negociar mais por conta da janela, vai tentar trazer, ainda pode inscrever jogadores, né? E aí o São Paulo vai para os jogadores livres no mercado, né? Os jogadores sem clube. E galera, acreditem, ainda tem a história do Marcos Leonardo. Te digo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Então, galera, mas ainda tem um último suspiro, ainda um último fio de esperança pelo Marcos Leonardo. Estão falando aí que o Marcos Leonardo quer a rescisão junto do Al Hilal. E aí, ele tendo essa rescisão, ele poderia ainda assinar com o São Paulo. Falam, né, de vários outros clubes que ele estaria livre, né? Vocês imaginem como é que ficaria todo mundo em cima do Marcos Leonardo, mas ainda tem um fio de esperança pelo Marcos Leonardo. Eu acho, infelizmente, muito difícil disso acontecer, muito mesmo. Mas é como eu falava, né? Já falava pra vocês que era basicamente impossível e deu tudo que deu entre São Paulo e Marcos Leonardo, que ele quase veio, né? Então no futebol tudo pode acontecer, né? Vamos ver como é que vai ficar. Ainda tem, por menor que seja a chance, né? Acho que 0,00001% ainda tem uma esperança, um fio de esperança do Marcos Leonardo fazer a rescisão no Al Hilal e futuramente chegar no São Paulo. É inacreditável, né? Mas é isso, né?